Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui para mais esse conteúdo. Eu vou fazer uma interação com vocês aqui baseado no, na publicação que eu fiz. Só um momento aqui. Meus amigos, mas tá quente esses dias aqui. Nossa, deixa eu ligar aqui para poder falar mais confortável com vocês. Eu fiz uma publicação sobre um caso de um amigo meu, umas crianças dele. E aí, eu acho que vocês vão se sentir até familiarizados, porque essa pessoa, de vez em quando, eu menciono ela, porque é alguém que praticamente fez parte da minha vida toda, esse amigo, né? Ele é o cidadão que eu contei pra vocês pouco tempo atrás, eu acho que ainda foi um dos meus últimos conteúdos lá no meu primeiro canal. Eu contei que ele passou a ser concordante com a traição da mulher. Tipo assim, a mulher começou a ter caso com outra mulher. Depois, infelizmente, perdeu-se, né? Mas eu vou resgatar isso lá no Migtal TV depois, tá? Mas quem me segue aqui, eu sei que lembra-se. Então, muitas vezes eu falei dele, eu falei da esposa, né? A esposa que controla, a esposa que hoje tem ele ali na rédea curta. E agora eu resolvi adentrar nesse fato interessante que foi a questão das crianças. Mas saibam que isso aqui não é incomum. Esse tipo de... Assim, me refiro ao casal. Pai, mãe, a forma como conduz a criação desses filhos. Criar da forma. Então, assim, eu não vou ler novamente, eu vou preferir apenas recontar o que eu botei na comunidade de uma forma mais detalhada. De uma forma... alguns detalhes que eu não expus, né? E vocês entendam melhor. Em seguida eu vou responder alguns comentários aqui que foram postos, né? Eu percebi que o pessoal participou bem. Eu botei isso à tarde, né? Não tem nem 12 horas que eu botei, já tem muitos comentários aqui. Então vamos lá. Pessoal, inclusive teve uma pessoa aqui, foi o Boto Coro de Rosa. Ele disse que quando leu a historinha aqui, que escutou a parte que a velha tava com o cipó na mão, ele disse que rachou de rir. Eu até respondi pra ele, né, que foi a mesma reação que eu também tive lá atrás quando eu ouvia alguém contar, né? Então assim, pessoal, é uma amizade assim com certa... Quando ele morava aqui na minha cidade, era praticamente toda semana eu via ele, né? Agora ele mora em outra cidade, mas sempre que ele tá por aqui, eu dou um jeito de visitá-lo. O que eu vou explicar para vocês ocorre já de um bom tempo. Não é de agora, de poucos meses, não. Já é de um tempo. Ele já tem uma filha já... Eu falei crianças, mas ele já tem uma filha já praticamente adolescente. Essa menina, a mais velha, eu não vou contar muito porque ela é uma criança especial. Ele mesmo fala pra mim que é a que menos dá trabalho. É a especial, nesse sentido de indisciplina. É aquela coisa, é a dificuldade de andar, fica babando. Mas entenda que somando essas dificuldades da filha especial e dos outros dois, de outra menina e um menino, aí vocês entendem, né? Por que eu falo três, né? Mas específico, eu quero tratar aqui de uma menina já de 6 anos de idade e um garoto de 3 anos de idade. Que é os dois mais novos, né, dele. Já aconteceu muitas vezes de eu sair daqui da minha casa para ir visitá-lo. Quando ele morava aqui, ele morava na casa da mãe dele. Construiu uma segunda casa no mesmo terreno, no fundo da casa,
Por quê? Filho único, né? Filho único, a senhora mãe dele já é de idade, tem problemas de saúde, enfim. Então, eu entendi que ali foi uma forma de cuidar. Isso aí eu vi com bons olhos, né? Ele quis, durante os anos que ele viveu aqui, ele morou de aluguel há pouco tempo. Então, ficou aquela preferência de morar ali junto com a mãe, para também poder cuidar dela. Eu digo aqui pra vocês, já aconteceu muitas vezes de eu ir visitar esse meu amigo e a gente sentar na calçada, ou sentar na área, onde quer que fosse, ó, eu já sentei em vários ambientes da casa ali, ó, calçada na frente, área, sala, cozinha, quintal. Às vezes ele botava assim, não, vamos sentar lá no quintal, tem um terraço no quintal lá, uma área, tem uma árvore, né, também. Qualquer que fosse o local, pessoal, que eu sentasse para conversar com esse meu amigo, eu acho que qualquer um de vocês que estivesse no meu lugar, você ficaria assim, você sentiria uma vontade logo de vir embora, sabe? Porque não tem como se concentrar na conversa, não tem, assim, aquela perturbação, muita perturbação por conta desses meninos, dessas crianças, sabe? É choro, é birra, é grito, e pega coisa, joga pro chão, quebra o controle de televisão, joga copo pro chão, toma o brinquedo do outro, bate no outro, aí um corre, outro corre, a menina corre pro braço dele chorando, é o menino. Então assim, digamos que eu estivesse contando um caso, às vezes eu estava contando uma narrativa para ele, uma situação, né? Pessoal, era assim, interrupção a cada 2 minutos, a cada 3 minutos, não ia muito isso, sabe? Eu falando, aí de repente ele já levantava da cadeira e corria. E assim, eu quero falar que eu vou falar detalhes, como eu disse, que eu não apontei no texto. O texto precisava ser resumido, mas eu já tinha em mente que eu iria fazer esse conteúdo aqui para vocês. Assim, interrupções, o tempo todo, sabe? Eu tenho dificuldade de conversar com alguém desse jeito assim, porque eu vou perdendo a linha de raciocínio. Depois, para mim retomar de novo o que eu ia falar, acabo esquecendo, ou eu perco aquela inspiração que eu tava para falar. E uma frase assim que era muito usada por esse meu amigo era assim: vai falando aí, Vitor, vai falando aí, eu tô escutando. Ó, cara, quem tem menino é isso aqui, ó, tu tá vendo? Ter filho é isso aqui, ter filho é isso aqui. Rapaz, mas é canseira, meu. É canseira ter menino. Uma outra situação que eu percebia no casal era assim, eram os gritos, muitos gritos também deles, assim, era aquele, eu tô tentando achar aqui uma comparação, tipo assim, é como se fosse uma bomba, tipo assim, uma bomba que um fica jogando pro outro, sabe? Eu não vou dar nomes aqui, porque eu nem lembro. Esse meu amigo, eu acho que eu lembro o nome dele. Mas agora eu só lembro o nome dele. Da esposa dele, eu vou substituir o nome da esposa dele por um nome que é muito típico que casais se chamam, né? Digamos que esse meu amigo chame a esposa dele de Amor, né? Que é muito comum. O nome dele eu lembro que eu o atribuí na minha última narrativa sobre ele. Eu chamei ele de Alex, né? Então eu escutava muito o Alex falar assim: Amor! Pessoal, era aqueles gritos assim, chega a doer o ouvido, sabe? Amor, olha essa menina! Olha esse menino aqui, pelo amor de Deus! Me lembro de uma vez que eu tava conversando com ele no quintal e ele pegou as 2 crianças, vamos dizer assim, as 2 crianças normais, né? E levou pra cozinha, ele voltou assim, trancou a porta da cozinha, ele tirou a chave assim, trancou, pronto, eu quero ver esse diabo vir aqui atrapalhar a nossa conversa, sabe? Aí o que acontecia? Enquanto nós estávamos ali conversando, de repente eu ouvi os gritos lá de dentro da casa da mulher dele. Tipo assim: Alex, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo comida, eu tô fazendo não sei o quê, pelo amor de Deus, olha essas crianças. Sabe qual foi a minha sensação naquele momento ali? Foi tipo assim: porra, eu tô incomodando aqui, sabe? Eu falei pra ele na hora. Eu digo: não, meu irmão, eu vou me embora. Eu falei: vocês têm que olhar esses meninos aí. Eu falei: acho que eu tô atrapalhando, que o tempo que tu fica, nós estamos aqui conversando, aí quem é que vai olhar? Tua mulher tá ocupada. Não, porra, fica aqui, vamos terminar de conversar, vamos conversar.
E eu digo pra vocês assim que eu muitas visitas, muitas vezes que eu já fui lá, eu não fiquei 15 minutos. Aí eu dava uma desculpa, sabe? Eu dizia, não, era só uma passadinha mesmo. Daqui eu ainda vou passar em tal lugar, ainda vou em... Eu dava qualquer desculpa, sabe? Às vezes eu tinha até com o intuito, assim, de demorar, de passar ali mais tempo, né? Batendo papo, mas eu acabava desistindo. Porque eu ficava agoniado, pessoal. Agoniado com aquilo ali, sabe? E uma coisa que também ao longo desse período eu fui observando é que a velha, a senhora... a velha que eu falo aqui é por uma questão, assim, de identificação, sabe? Olha, vocês sabem que é difícil você ver uma mulher que o nome dela é só, por exemplo, as Marias. Vou falar de Maria, né? É muito difícil uma mulher que só chama Maria. Sempre é assim, Maria da Graça, Maria José, Maria, enfim, né? Maria de Nazaré, sempre tem esses nomes. Então, esse meu amigo, a mãe dele chama-se Maria, mas tem um Maria alguma coisa, tá? Inclusive, ela é mais chamada pelo segundo nome. Imagine assim, digamos se o nome dela fosse Maria da Graça, aí é como se todo mundo a conhecesse como Graça, né? Mas eu vou chamá-la aqui por uma questão de... Isso é uma exceção que eu estou abrindo. Eu vou chamá-la pelo primeiro nome, que não é muito chamado aqui, tá? Então eu vou chamá-la de... Em vez de eu estar chamando de velha, eu vou chamar de Dona Maria, tá? A Dona Maria. Pessoal, uma pessoa excelente ela. Gosto muito da mãe desse meu amigo. Ela é uma senhora já de 73 anos. Eu não tenho o que dizer daquela senhora, assim, de que algum dia eu fui na casa dela, eu fui maltratada. Ela é uma senhora evangélica, crente da Igreja Assembleia de Deus, viúva. Teve até uma pessoa que botou aqui, a mãe, depois que teve o trabalho de criar os filhos e tal. No caso da Dona Maria aqui, a quem eu me refiro, ela só criou um filho. Esse meu amigo é filho único, então só foi ele. Eu percebo que quando o casal está ali junto, ela não se mete, assim, aí ela deixa por conta deles. O máximo que eu já vi, assim, situações que eu já vi foi assim, sei lá, de repente um dos meninos sai correndo pro meio da rua e às vezes ele tá ali próximo, sem perceber, e às vezes ela dá um toque. Ó, o menino ali, ó, corre, pega ele. Aí ela dá aquele toque, assim, numa situação necessária, mas ela não é muito o pau pode torar lá, ela deixa na mão deles, sabe? E outro detalhe, a Dona Maria, ela tem a casa dela, pessoal, do lado, só tem um muro, assim, dividindo. Tem um muro dividindo. A próxima casa, do lado, digamos, se eu estou sentado na calçada dela, na casa dela, é a casa do lado esquerdo, estaria do meu lado esquerdo. Mora uma irmã dela, que no caso é a tia do Alex, né? Do meu amigo. Essa irmã dela é uma mulher mais nova. Ela é uma mulher já dos seus 50 e poucos anos. Assim. Eu daria assim uns 52 anos para ela. Ela é bem mais nova, sabe? É como se a Dona Maria, que é a irmã mais velha, tivesse idade de ser mãe dela, né? Então mora ali as duas irmãs. A outra irmã dela, ainda ela nem parece ter a idade que tem, sabe? Uma mulher assim mais magra, mais ativa, sabe? E eu sinto que são duas irmãs muito unidas, né? A mais nova, especialmente agora, né? Que o meu amigo não mora mais aqui, praticamente ela ajuda a cuidar dessa irmã dela ali. Sempre tá ali próximo, né? Uma da outra. Então é muito comum, quando eu vou visitar esse meu amigo lá, essa tia dele tá ali, por perto. Às vezes ela vem, senta lá na calçada. O que aconteceu? Isso já tem um tempo, sei lá, um ano e meio. Houve uma ocasião em que eu estava lá, eu vou botar um ano, isso não tem muito tempo não, um ano atrás. Eu cheguei, nós estávamos sentados lá na calçada, eu e o Alex, conversando. De repente a tia dele vem, encosta assim na parede e fica ali. Ela não quis sentar, né? Não, tá bom aqui. Aí me cumprimentou e tal, ela me conhece. E aí a gente ficou conversando. E ela viu aquela perturbação, sabe? Aquela inquietação das crianças, assim. Esse meu amigo pegou o menino, o pequenininho dele, ele não conseguia controlar a criança nem no colo dele. O menino não se controlava no colo dele, sabe?
Aí ela foi e soltou nesse dia. Ela disse assim, Vitor, isso aí é só quando tá com os pais, tá? Só quando tá com eles. Quando ele sai, seja por que motivo for, que fica com a minha irmã, a história é outra. A história é outra, meu amigo. Você não vê esse tipo de coisa quando essas crianças tá com a Maria. Aí eu olhei pra ela já assim, é o jeito como ela falou, eu achei engraçado, né? Aí eu falei assim, mas como é que ela faz, assim, pra controlar esse menino? Ela disse, a primeira coisa que ela faz é cortar logo um cipó, sabe? Quando não é aqui no quintal dela, aqui no meu quintal. Aqui no meu quintal tem um pé de tamarindo, ela vai lá, ou então ela me pede ali daqui, ela vai aqui na frente da casa e me pede, eu corto logo um cipó e dou pronto, meu amigo. Você não vê essa bagunça, você não vê essa perturbação, sabe? SUS fica, parece que não tem nem criança dentro da casa, tudo quietinho, na hora que ela fala, obedece, sabe? Vovó, eu quero, me deixa fazer isso, não, acabou a conversa, sabe? Pessoal, foi uma coincidência nesse dia. No dia que ela falou isso, esse meu amigo estava perto, sabe? E ele escutou na hora que a tia dele falou. Aí eu falei, ó, tu escutou aqui? Aí ele confirmou, ele, não, Vitor, mas é verdade mesmo. Moço, quando eu sou encabulado, quando os meus filhos só aprontam, só faz essa bagunça quando eu e minha esposa, quando a gente tá com eles. Quando a gente tá aqui, é terrível, terrível demais, sabe? A gente não dá conta, mas engraçado que quando eu deixo com mamãe, aí tem vezes que eu saio com minha esposa, a gente vai pagar contas na rua, vamos resolver coisas na rua, aí deixo, às vezes passa uma manhã. Quando eu volto, que eu chego, na hora que eu percebo, na hora que eu desço do carro, que vou chegando, tá aquela calmaria dentro da casa. E, pessoal, não foi uma nem duas vezes que eu já conversei com esse meu amigo sobre isso, sabe? Acho que não foi nesse dia não, até porque a tia dele estava próximo, né? Mas já teve outras ocasiões que novamente esse assunto veio à tona e ele mesmo confirmou. Ele, não, quando eu deixo com a mamãe aqui, a mamãe, o jeito dela de olhar o menino é diferente. O jeito dela, sabe? Ela já pega logo um cipó, ela pega logo uma cinta, sabe? E um dia eu perguntei, eu falei, mas ela bate? Não, ela não é de estar batendo, sabe? Mas assim, ela imputa o medo. Tipo assim, um inscrito falou aqui uma coisa que eu achei bem interessante. Eu vou pausar aqui que eu preciso achar esse comentário. Só um momento. Ó, como eu disse a vocês, eu não vou ler todos os comentários, tá? Enfim, porque tem muita coisa que às vezes é repetido. Mas algumas coisas que eu achei bem interessante, que corrobora aqui com o que eu tô falando, foi o Solitude Trinca, tá? Você botou um texto aqui que veio de encontro, ó. Eu vou ler aqui o que ele botou. Ele disse assim, Vitor, esse caso é atípico, pois geralmente são os avós que estragam seus netos, mas nesse caso os pais não têm autoridade nenhuma. Na realidade, os filhos que mandam neles. E a criança, ela obedece por dois caminhos, ou por medo ou por respeito. No caso deles, as crianças não têm nenhum respeito pelos pais, muito menos medo. Já com a avó, ela impõe o medo neles, os ameaçando, e acredito que inicialmente ela bateu realmente neles, para eles saberem que ela não estava brincando. Com isso, elas sabem que se desobedecer com a avó, eles irão sofrer as consequências de seus atos, por isso ficam quietos. Já com os pais, eles fazem o que lhes convém, pois são criados sem nenhum tipo de limites. Consequentemente, será a sociedade que sofrerá por ter esse tipo de seres humanos, mimados, presunçosos, falsos, dissimulados, manipuladores. Vitor, acredito que você conhece muitos casos de crianças assim, pois como professor trabalha com várias crianças de diferentes criações, pois o professor em geral é um dos que sofrem por pais que não sabem educar seus filhos. É o seguinte, foi muito boa essa fala aqui, sabe? Aqui você falou, você deu uma informação implícita, mas que era também o que eu estava pensando. Eu tenho certeza que para esses meninos, quando a avó passa por ali, né, tá sempre ali por perto, um cipó e ameaçando, e eles obedecem, é porque ela sabe que ela é capaz de fazer isso. E com certeza no início, ela deve ter dado umas lapadas neles. Tipo assim, falou uma vez, duas vezes não me obedece, ela deve ter, ó, tipo assim, dado umas lapadas mesmo ali pra sentir doer. Aí já fica o quê na mente? Se eu desobedecer a vovó,
eu apanho, eu vou sofrer um castigo aqui. Certeza, certeza, sabe? E principalmente nessa etapa aí do desenvolvimento, a criança, ela... Alguém até citou, depois, foi o Hildebrando Júnior, ele disse, os pais não sabem usar o medo e o sistema de feedback positivo e negativo para controlar e disciplinar os filhos. Simples assim. Com a avó, ela faz isso e consegue controlar os pequenos. Outra informação aí, né? Eu vou fazer aqui um parênteses. Isso aqui são exceções, pessoal, esse tipo de situação que eu estou contando para vocês, no caso dos avós. Mas um exemplo aqui, eu tenho uma tia, uma das irmãs mais velhas de meu pai, acho que é a segunda mais velha. Essa minha tia mora no Maranhão, ela também já é uma idosa. Eu diria que hoje ela já deve estar com seus 76 anos. Uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito. E muito tempo atrás, a pessoa de quem... o relato que eu vou contar para vocês aqui de uma neta dela, tem muito tempo isso, até porque essa neta dela hoje já é adulta, sabe? Já é mulher casada já. Mas vocês imaginem assim, lá nos anos... Final dos anos 90, ali, sei lá, 1990, 2000, eu era um adolescente na época. Eu me lembro, quando ela vinha passear aqui, meus avós, né, os pais dessa minha tia que moravam aqui, ainda eram vivos nesse tempo. E ela veio... Ela sempre vinha, todo ano aqui, nos visitar, passar fim de ano. Eu me lembro uma certa ocasião que ela contou um caso. Essa minha tia, ela teve 9 filhos. E casou nova, o que era típico, né, daquela época. Mulher casava nova e paria muito, né? A maioria das minhas tias, as irmãs de meu pai, pariram muito. Meu pai foi o que teve menos filho dos irmãos dele. Teve só eu e minha irmã. Os outros 6, 8, 9, nessa frequência aí, tal qual foram os meus avós também. Tiveram muitos. Uma vez eu vi essa minha tia contando que uma das filhas dela virou mãe solteira. Das filhas, quer ver? Ela teve 9 filhos. Foram 6 filhas mulher e 3 homens. Foi o único caso que virou mãe solteira. Os outros 8 filhos casaram-se, né? Outros já separaram, ou ficou viúvo, enfim. Mas teve uma filha dela que na juventude ficou mãe solteira. E essa minha prima, né, no caso, essa minha prima, ela é mais velha que eu. Ela, muito bonita, por sinal. Hoje já não tá mais tanto, né? Essa minha prima hoje ela mora em São Paulo. Eu não tenho muito contato com ela, não, muito pouco. Quando eu tinha um Facebook, eu seguia ela lá no Facebook. Pessoal, pensa numa moleca bonita quando era mais nova. Eu era adolescente, ela já com seus 20 e poucos anos, bonitona mesmo, sabe? Eu me lembro dela vindo pra cá com a menina, uma criança, uma menininha já dos seus... Tinha assim uns 4 para 5 anos, quando eles vinham muito pra cá. Nessa época que ela andou aqui com meu dia, a gente foi ali por volta do ano 2000. Um dia eu vi ela contando um caso. Ela disse que essa filha dela já tinha terminado o ensino médio, estava lá naquele interiorzão do Maranhão, rodada, sabe? Virou, a minha tia chama se perdeu novinha, enfim. Aí resolveu ir para São Paulo. Queria ir para São Paulo para trabalhar, porque não sei quem, parece que já tinha alguém da família, enfim, acho que por parte de pai que morava lá, e aí decidiu ir para São Paulo. Inclusive ela foi, e vive até hoje lá, né? E deixou a menina com a minha tia, a avó no caso, né? A menina, na época que ela foi para São Paulo, já tinha 7 anos de idade. Ficou morando. Essa minha tia, ela mora... Quando eu falo interior, pessoal, ela é de uma cidade do interior do Maranhão e a minha tia mora na roça mesmo. Quando eu vou lá visitar ela, eu chego na cidade e ainda tenho que pegar um transporte ainda mais 30 quilômetros para chegar na chácara dela. Ela mora na zona rural. Mas é muito bom lá, muito bom. Então a minha tia levou essa neta para morar com ela lá na chácara dela, né? Pessoal, e assim... Vamos imaginar que naquela época minha tia já tinha o quê? Ela ainda era uma mulher mais nova, né? Tinha talvez tava beirando ali os seus 50 anos. O esposo dela é bem mais velho. O marido dela, que hoje eu considero sempre considerei como tio, já tem mais de 80 anos. Então assim, já eram 2 senhores já, né? Com a idade, de certa forma,
avançada. E ela levou essa neta pra morar lá. Pois ela contando que a menina, pessoal, era igualzinha. Esses meninos que eu tô contando aqui, filhos do meu amigo. Aí vocês pensam assim, mas a mãe não era mãe solteira, não vivia... Não, tem uma diferença. Vamos esclarecer aqui, né? A minha tia morava na zona rural, mas ela tem a casa dela na cidade. Então a minha prima ficava mais, junto com os outros irmãos, na cidade. Era aquele vai e vem, né? Pra lá e pra cá. Mas as filhas ficavam mais na cidade. E a minha tia lá pro interior. Aí ela me disse que logo percebeu a birra da menina. Desobediente, sabe? Danada demais. Ela disse que tinha situação que a neta pedia alguma coisa, ou queria, sei lá, queria andar. Ela é uma zona rural, mas é assim, é na beira de uma estrada, e aqui, sempre tem casa. É uma casa aqui, você anda, sei lá, 300 metros tem uma casa, anda mais 200 metros tem outra casa. É assim, não é aquele negócio no meio da mata, não. Tem moradores ali na região, sabe? E a menina querendo andar, e ela repreendendo verbalmente, né, a neta. E a neta respondona, sabe? Respondona. E quebrando, ela disse que um dia ela foi chamar a atenção dela, quando olhou que não, ela estava no rack da sala da casa dela, quebrando os bibelô dela. Que é muito comum, essas senhoras, né? Minhas avós mesmo tinha demais aquelas coisinhas de porcelana, né? Para enfeitar as suas estantes. Quebrando as coisas dela da estante, ela, sua moleca, é assim? Ela disse que foi lá no quintal. Cortou um cipó de... Quem já ouviu falar no cipó de vassourinha? Acho que aqui pro norte e nordeste é comum. É um cipó... tem que pegar vários... O molhozinho ali, né? Acho que pegou um pouco ali, tirou um pouco assim das folhas para ficar só os fios, né? Do cipó. E Cabá foi lá e pegou ela. Deu-lhe uma surra, sabe? Deu-lhe uma surra. Diz que as costas chegam... Ela é branquinha, essa menina. As costas chega, ficou vermelha, e as pernas, sabe? E ela disse que falava pra ela: você não tá ficando louca, você não é louca, você não é doente, você não tem epilepsia pra você estar desse jeito. Quando eu disser não, é não, tá? Quando eu disser não, acabou. Não tem que ficar insistindo, não. E era batendo e conversando. Você ainda vai fazer isso? Você ainda vai ficar me respondendo? Pois ela... A minha tia contando, ela disse: pessoal, só foi essa vez que eu precisei dar uma surra na minha neta. Do dia que eu dei essa surra nela, pronto. Às vezes tinha coisa, mas tipo assim, mudou da água pro vinho. Tipo, vovó, eu queria isso assim, assim. Não, filha, não vai fazer não. Não pode isso aí não, tá? Pronto, ela já não insistia, já quietava por ali, respeitava. Por quê? Por que ela fazia isso? Porque ela sabia que a avó dela, se ela não obedecesse, ia ter o castigo. Então... voltando ao assunto, aqui é um exemplo, né? Voltando ao caso que eu citei do meu amigo. A dona Maria, mãe dele, ela é uma avó que ama os netos. Eu já percebi, ela é carinhosa. Tem dia que eu chego lá, ela tá grudada nesses meninos, sabe? Abraça, bota no colo, faz mingau, dá banho, ela ajuda, sabe? Ela ajuda ali. Eu vejo que ela é carinhosa com os meninos, só que eu sinto assim que ela assume mais o papel de autoridade de mãe, como se fosse o papel da mãe mesmo, né? Ali, da mãe, do pai, do que os pais que geraram, porque ela sabe dar o afeto, o carinho, mas ela também sabe figurar autoridade. Ela sabe impor o limite, impor o respeito, a obediência, dela falar e o moleque obedecer, sabe? E, pessoal, não é tão difícil, sabe? Não é tão difícil assim de impor isso numa criança. Mas parece-me que é mais complacente por parte dos pais não fazer o que a Dona Maria faz, né? Se impor. Eles preferem deixar correr frouxo. Gente, eu falo pra vocês, você lidar com um menino ruim é muito mais cansativo. Um exemplo, eu observava a Dona Maria, acontecia, gente, um exemplo aqui. De repente eu ia lá visitá-los, avisando antecipadamente, e às vezes eu chegava lá, tava a mãe dele lá olhando as crianças, e eu, mas eu até falei pra ele que eu ia vir. Não, ele foi bem ali no carro só comprar isso assim, mas já tá voltando. Você senta bem aqui que já ele tá aqui de volta.
E às vezes eu sentava, às vezes eu ficava ali menos de 10 minutos aguardando o meu amigo chegar com a esposa e eu observava a senhora olhando os netos dela lá. Pessoal, não tinha bagunça, não tinha. Realmente o que a irmã dela comentou procedia. Uma vez, numa dessas ocasiões que ficou só eu e a Dona Maria, eu até falei assim, eu digo, Dona Maria, quando tá com a senhora aqui é um sossego, hein? Aí ela falou pra mim, ela disse, não, mas comigo o sistema é diferente. Ela falou, quando tá com os pais é daquele jeito por culpa deles, sabe? Eles não se impõem, eles não fazem. Ela falou, olha, não é falta de eu já ter recomendado. Muitas vezes eu já reclamei pro Alex, eu reclamo pra minha nora, como é que tem que fazer, como é que tem que ser, mas não fazem. Quando tá comigo, quando eles deixam comigo aqui, eu faço do meu jeito, mas quando eles chegam, a responsabilidade é deles, né? Chegou, é com eles. Eu não vou ficar também tomando conta o tempo todo. E não discordo, não. Eu aqui, sou sincero, eu tô mais do lado da Dona Maria do que do meu amigo, viu? Mas assim, eu teve uma vez, pessoal, que eu conversando com o Alex, o meu amigo, eu coloquei uma pressão dele. Eu falei, moço, por que tu não faz igual tua mãe faz? Eu falei, eu e você, nós fomos criados nesse regime, meu amigo. Nós fomos criados, eu falei, nós somos o que a gente é hoje, umas pessoas que respeitam, que tem limite, que respeitam as leis, que respeitam o próximo, que não mexe no que é alheio, enfim, todo esse conjunto de valores, a gente é assim porque o nosso pai e a nossa mãe nos educou, foi dessa forma. E não era assim? Eu falei, eu duvido se quando tu era um menino da idade dos teus filhos aí, se tu... E ele, rapaz, meu pai e minha mãe, Deus o livre. Deus o livre minha mãe ser chamada na escola. Eu falei, então, e tu não deu certo? Porra, eu digo, você não vai espancar o seu filho, você não vai machucá-los, né? Cara, mas umas palmadas, umas lapadinhas de cinto, de cipó ali, pra deixar as canelas vermelhas, a bunda vermelha ali, pra ele chorar um pouco, não faz mal, não. Eu falei, tu é um cara até da igreja, tu sabe, tá lá na Bíblia lá que você segue, a própria Bíblia recomenda isso aí. Pessoal, tem duas passagens, uma, eu não sei, eu não tô lembrando se as duas são em Provérbios, mas tem um verso em Provérbio, que eu não lembro agora qual é o capítulo, mas que diz assim, ensina a criança o caminho em que deva andar, e ainda velho não se desviará dele. Vi muito isso ser lido na igreja quando eu frequentava. E o outro era assim, ó, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará. A vara da disciplina livrará a sua alma do inferno. Tem uma coisa assim. Então, é isso aí. Eu tenho certeza que a Dona Maria, ela não vive matando os netos dela de bater lá dentro da casa, sabe? Ali é um sistema ali que ela criou junto deles ali para manter o controle. Aqui vocês vão me obedecer, sabe? Se não obedecer por bem, vai me obedecer por mal, mas tem que obedecer. E ali, pessoal, é nessa fase ali que essas crianças vão formando esses sensos, né? O senso do respeito, do limite, enfim. Quando não tem isso, aí vai ficar um pouco... O ruim é porque não fica por completo, porque quando tá com a avó é de um jeito, quando tá... Quer ver uma situação que é muito parecida? É quando tá, por exemplo, com pais separados. Aí, por exemplo, às vezes o pai é rígido. Eu já vi casos assim, inclusive aqui no meio masculinista, eu já tive a oportunidade de dialogar com homens que tiveram filhos, que estão divorciados, e hoje, nos dias atuais, é tipo assim, um exemplo, eu conheço um cara do nosso meio aqui, masculinista, que ele tem guarda compartilhada. Então é 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Isso foi luta, isso foi uma batalha muito grande para ele ter conseguido essa guarda compartilhada. Ele queixou pra mim um dia, ele falou, Vitor, quando tá comigo, esse meu amigo é tipo a Dona Maria, sabe? O negócio ali é firme, sabe? Aí quando vai os outros 15 dias que fica com a mãe e a avó, aí é já totalmente, tipo assim, elas desconstroem o que o pai tentou fazer, o bom trabalho. Inclusive é um inferno. Inclusive, ele já até me contou o problema que ele vive, que a ex-mulher com a ex-sogra
querendo acusar ele de maus trato com a filha, mas enfim, não vem ao caso, né? Aqui vocês jamais eu vou citar quem é essa pessoa, mas eu sei do drama que essa pessoa passa. Mas ele quer passar ele quer educar a filha dentro desse senso de limite. Mas é difícil, porque pro negócio fechar, pra ficar mesmo, crescer um adulto, se tornar um adulto ali bacana mesmo, com essa personalidade bem formada, tinha que ser pai, mãe, avó, todo mundo falando uma única língua, todo mundo firme ali, né, nesse propósito, né, com essa criança. Mas nem sempre, olha, o meu amigo é duas línguas diferentes, a avó é um jeito e os pais é outro, né. Eu digo para vocês assim que não é o que é por regra, o que é desde que o mundo é mundo, né, vamos dizer assim, né, é que geralmente quem figura a autoridade na vida das crianças é o pai e a mãe. Os pais são a autoridade. Geralmente os avós é os que a gente chama de coruja, os babão, né? Ó, aquela avó babona, né? O vovô babão. Por quê? Porque paparica demais. Eu conheço uma mulher que um dos filhos dela tem netos, mas assim, os netos só vão na casa dela fim de semana, né? Quando o filho vai lá, um almoço de domingo e tal, ela mesma já fala, não, meus netos, né? Quem corrige, quem disciplina é os pais para lá, né? Agora, quando eles vêm passar um sábado ou domingo aqui comigo, aí com a vovó aqui é só amor, é só paparicação, a vovó faz tudo, né? É bolo, é doce, é brincar, é só amor, né? Então ela já me contou que deixa mais a cargo dos pais. E tá certo, né? Porque é pouco tempo que ela fica ali com o neto. Mas assim, é muito comum, é isso, por regra, né? Tanto que as pessoas dizem assim, que vó estraga neto, né? Mas ainda tem essas exceções. Mas é pouco, pessoal. Isso aqui teve um inscrito vários inscritos aqui puseram, né? Que é difícil uma avó, eu já vi algumas, né? Mas geralmente não. Eu digo aos senhores porque eu trabalho em escola com crianças e muitas das crianças com os quais eu trabalho convivem com as avós e as avós não é que nem a Dona Maria, não são como a Dona Maria, elas criam de qualquer jeito aí, sabe? Quer mandar para a escola, quer se livrar do menino, não quer ter trabalho e é isso aí, né? Então vamos ver aqui, né? Eu acho que eu estava até lembrando de um outro caso aqui que eu poderia ter comentado, mas eu esqueço agora. Eu acho que eu já falei isso uma vez. Eu já vi de uma criação que eu acho que a rigidez foi até excessiva demais, sabe? Comigo. Mas, vamos dizer assim, tirando os excessos, né? Eu acho que foi, com certeza foi válido, porque se não fosse assim, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, essa pessoa que preza pelo respeito, que preza pela boa conduta, né? Tudo isso aí é fruto lá da criação. Pessoal, assim, o que eu gostei muito aqui nas participações foram alguns comentários. Eu gosto do público aqui desse canal, que tem muita coisa assim que vocês sabem levar para o lado do humor. Às vezes é um assunto sério, mas vocês levam para o lado do humor. Isso é bom, isso é a prova de que vocês não estão na rage. Vocês estão de bem com a vida, né? Apesar de todas as mazelas, mas vocês estão de bem com a vida. Por exemplo, teve um rapaz aqui, o Leonardo, ele disse assim, ó, porque o sistema da velha guarda é bruto, mas eficiente. Ou obedece ou apoia. Simples assim. Quando ele chamou aqui a velha guarda, eu ri muito. O Luiz disse, não tenham filhos e não joguem a responsabilidade para quem já cuidou tanto de vocês. Isso aqui você está me fazendo lembrar de um detalhe. Quando esse meu amigo foi embora para uma outra cidade com a família, pessoal, mas ele queria por tudo que a Dona Maria fosse com ele, sabe? Morar com ele, e ela não quis. Ela, não, deixa eu aqui, tem minha irmã que mora aqui do lado que me ajuda, vocês ficam vindo aqui me visitar de vez em quando. Ela não quis ir, pessoal, e eu entendi o que era o motivo, é porque esse meu amigo, certeza, ele queria levar a senhora mãe dele, era para fazer dela de babá, para botar a velha lá para cuidar, né, das 3 crianças. Meus amigos, é canseira, sabe? Cuidar de 3 meninos, cansa.
mesmo que use o método da Dona Maria, mas não é fácil não. E ela saiu fora e fez certinho. Vamos ver aqui. O Mongol disse: a velha e a boa psicologia infantil raiz da velha em ação, cipó, kkk. A velha tem autoridade e impõe limites. Outro rapaz aqui botou: e o pai e a mãe das crianças não mostraram autoridade sobre os anjinhos desde o início? Mediante a isso, a situação se tornou descontrolada para estes. O Sr. Billy: é como Maquiavel diz, é melhor ser temido do que ser amado. A velha usa o cipó como um recurso. Autoridade, se eles desobedecerem, pode ser que apane. Então entra o fator medo. Então eles pensam: não vamos aprontar e nem fazer bagunça aqui. Senão essa velha vai arrebentar a gente com esse cipó. Os pais são bananas, são fracos, não batem nos filhos, por isso que eles fazem tudo o que querem. Por não haver consequências, eles aprontam todas. O Boto Cor-de-Rosa: a velha age com as crianças como os pais deveriam agir. Assim eram antes do politicamente correto. Hoje, Estado, mídia e a nova cultura da lacração julgando atos mais brutos contra os pertinhas e sementes do mal. Ela é mulher e idosa, tem dupla proteção, então com ela é pai d'égua, diferente do pai que é tratado como um leso pagador de imposto pelo feminismo, com todo respeito. Eu ainda vou continuar a leitura aqui do Boto, mas assim, pessoal, um cara que hoje compactua da mulher dele ser amante de outra mulher ainda casada, como eu já contei lá atrás, aí com filho, vocês acham que ele vai se importar com o filho? Querer... Enfim, para dar certo, igual eu falei, tinha que ser o pai e a mãe juntos, né? Ali, o que não ocorre. Eu acredito até que se ele quisesse, de repente, exercer a autoridade de pai, né? Ainda era perigoso a esposa ir contra, né? Achar que ele tá maltratando, que ele tá sendo abusivo com os filhos, né? Porque a mulher dele, apesar dela frequentar uma igreja, mas claramente ela eu pergunto para vocês, qual é a mulher hoje que não está contaminada pelo feminismo? A Dona Maria é uma que não se contaminou porque ela é de uma geração lá, né? Tem 73 anos hoje. Então ela tem, mas não no nível das novinhas, né? Como hoje em dia. Eu acabei falando uma coisa aqui e não completei o raciocínio. Uma vez eu perguntei, ou na ocasião em que eu perguntei para ele, né? Por que você não usa o mesmo método da sua mãe, né? O método que... Inclusive, eu falei, eu tenho certeza que do jeitinho que ela tá fazendo com os netos agora, era assim que ela fazia com você também, quando tu era pequeno. Aí ele falou assim: ah, Vitor, mas tu sabe que os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram, as coisas não é mais igual. Na nossa época era de um jeito, né? Nossa época era de um jeito. Hoje já é diferente, né? É diferente as coisas. A gente não... a forma de criar os filhos é outra, é diferente. Não sei, ele não deixou muito claro, né? Assim, falou por alto, né? Eu fiquei pensando, será que é medo? Às vezes medo da mulher, medo do conselho tutelar? Mas igual eu falei, tudo o excesso é que faz mal. O excesso faz mal, né? Eu acho que sabendo dosar, ele tem um excelente professor que poderia ajudar ele nisso, na orientação. A mãe dele. Se tiver com dúvida, conversa com a mãe dele. Eu tenho certeza que a mãe dele teria bons conselhos ali para dar a ele, para que não só ele como a esposa pudessem conduzir essas crianças melhor, né? Outra coisa, esse tipo de educação de passar a mão na cabeça é excelente para a esquerda, pois criam crianças sem disciplina, respeito, responsabilidades e princípios. Perfeito para futuros antifas, Zé Droguinhas, mulher farinha de feira que todo mundo passa a mão e come, prostitutas, funkeiros, feministas, sojados, drogados, só o chorume social. Assim fica mais fácil para atingir o projeto de poder da esquerda, tanto em nível macro, ou em nível micro Brasil, quanto macro Ocidente. Observe que a cada geração as pessoas estão mais idiotas e desgraçadas na cabeça. Isso é engenharia social, isso é proposital.
Muito bom esse texto aqui, ó. Concordo 100%. E tá fluindo, né? O negócio tá andando aí a todo vapor, da forma que foi programada, né? É triste e lamentável. Código dos Homens. Porque ela, a senhora, veio de uma cultura onde a psicologia era mais efetiva. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Avós fortes, criados na raça. Os filhos deles criam os filhos com leite e pera. Tec tudo. Mamãe fazia assim comigo. Ficava quietinho. Agora o meu irmão, eu não posso dar uma surra que vem vizinho se meter. O bichinho é saliente. Vamos lá. Os pais são... O Trump da Silva. Os pais são politicamente corretos e a avó não. Concordo, cara. Concordo. Esse meu amigo, ele é pedagogo e a mulher formada no curso de matemática. Todos dois são da área educacional, né? Trabalham na educação. Apesar de disfarçarem muito, né? Tentar disfarçar, mas eu acredito que tem uma contaminação ali, com certeza. Quem fez graduação na área de educação nesses últimos, sei lá, nas últimas 2 décadas, nos anos 2000, década de 2000 e década de 2010, já sabe, né? O Paulão disse: a dor é a única linguagem universal e que qualquer ser vivo a compreenda. Muitos pais hoje em dia acreditam que esse método usado pela vou botar aqui Dona Maria, que fez os homens e mulheres não deve ser aplicado às crianças de hoje. Sim, aí ó, você acabou de confirmar o que eu falei agorinha. Eu ouvi da boca dele, não, mas os tempos mudam, é diferente, né? Na nossa época era assim, mas hoje não é mais. Olha. O resultado disso são gerações de pessoas sem limites, desobedientes, insolentes, casos perdidos. Por isso que com ela funciona, pois através da dor ela mostra sua autoridade e impõe respeito aos pertinhas. Pessoal, mas assim, pra mim foi uma experiência que eu acompanhei de perto, assim, incrível. Pra mim que não tive filhos, então é uma coisa que eu só sei porque eu observo na casa dos outros, né? Mas assim, foi muito interessante ver isso aí, sabe? A diferença comportamental daqueles meninos, sabe? Enfim. Vamos correr aqui, deixa eu ver. O Carlos de Amores. No meu ponto de vista, a avó assume a autoridade, pulso firme e mostra sua presença de superioridade, por isso que as crianças se comportam. Já com os pais, como eles mimam muito as crianças, elas acham que podem fazer o que quiserem. Pessoal, aí se vocês me perguntem, Vitor, mas de onde é que vem o narcisismo? De onde que vem o borderline? É daqui, ó, é de situações como essa dos meus amigos. Pode pesquisar, podem ouvir, assistir vídeos aí dos psicólogos e psicanalistas, que é isso aí que eles falam. A criança que é criada, tipo que esse meu amigo tá criando lá, sem regra, sem limite, mimado demais, tornam-se esses adultos abusivos, porque como ele não aprendeu, ele não foi acostumado a respeitar regras, a seguir limites. Aí no dia que uma pessoa não faz o que ele quer, desagrada ele, aí a gente vê aí, né, o que acontece. Inferniza a vida da pessoa, inferniza a vida dos outros, prejudica a vida dos outros. Tem deles que chegam ao ponto até de matar, de agredir fisicamente, especialmente os narcisistas. Eu acompanho duas psicólogas no YouTube, a doutora Cássia... não lembro o sobrenome dela, é Cássia Rodrigues, parece. E a outra é a Jane Six, o canal dela. Todas as duas falam, ela sempre gosta de usar uma expressão assim: experimente dizer não para um narcisista. Uma hora você diga não, não acate a vontade dele, que você vai ver o monstro sair de dentro dele. De onde que vem isso aí? Muito se diz na psicologia que todos nós temos uma criança que dentro de nós,
nós somos pessoas adultas, mas habita uma criança dentro da gente. E assim, as nossas reações, elas são pautadas de acordo com essa criança interior. Então, se essa criança lá atrás, lá na infância mesmo, propriamente dita, ela não foi bem moldada, quando a pessoa cresce, ela vai continuar dando o mesmo trabalho. Então, se essa criança, durante toda a fase da infância, ela foi birrenta, ela foi desobediente, quando tiver adulto é a mesma coisa. Porém, se foi podado isso, né? Se foi aparado isso aí no devido período, quando ela estiver grande, ela mesma irá podar isso nela. Acho que vocês sacaram aí, né? Compreenderam aí a linha de raciocínio. Outro comentário que eu ri demais aqui, o Bram Stoker. Eu dou razão pra pobre da velha. Porra, depois de criar os filhos, educá-los, ainda tem que aturar netos mimados e mal criados, tem que ser no sistema da chibata mesmo. Sofrer logo cedo pra saber que a vida não é um mar de rosas. Parabéns pra vovó Raiz. Gostei muito aqui do seu texto, viu? Enfim, eu acho que dos comentários que eu queria complementar aqui foi esse, né? Mas assim, eu agradeço a todos que participaram aí e tal. Teve textos muito bons aí. E é isso aqui, pessoal. Então, a fonte, quando você vê pessoas malignas em nossa sociedade, eu não acredito que nasceram malignas. Quem é o autor? Parece que é Rousseau, né? Tem uma pessoa, alguém aí do passado que disse, né? Que a criança nasce... Não. A criança nasce pura, porém a sociedade a corrompe. Tem uma outra frase que eu não estou lembrando, que fala assim, que quando a gente nasce, a gente é um livro em branco, né? Aí a cada dia de vivência, essas páginas vão sendo escritas na nossa vida. Então, eu acredito que tudo isso aí, todo esse perfil comportamental, do comportamento e até sexual, é construído assim ali na infância. Tudo que é vivenciado, tudo que é absorvido ali, né? Eu digo, para concluir, o que eu posso dizer para vocês assim, que hoje são poucas as pessoas que educam suas crianças como a Dona Maria. Poucos, sabe? A maioria é a tendência atual é criar meninos e meninas tipo meu amigo Alex cria. Pessoal, eu digo que tudo vai do empenho, da dedicação, da forma como essa criança é educada para se ter o adulto bom, né, no futuro. Eu sabia que eu já ia me despedir agora de vocês, mas eu acabei lembrando. Eu sabia que tinha um episódio aqui que eu tava para me falar e eu tava esquecendo. Ali no início dos anos 2000, me lembro, assim que eu mudei para esse endereço onde eu moro até hoje, uma amiga de minha mãe, é uma mulher assim, ela é um pouco mais nova que a minha mãe, talvez aí, sei lá, uns 8, 10 anos. Essa mulher teve 7 filhos aqui na minha cidade. Ela teve 7 filhos com o marido dela. E pobre, pessoal, muito pobre. Uma situação, tanto que hoje eles não moram mais aqui. Essa família mora hoje em Goiânia. A última vez que eu estive em Goiânia, eu fiquei hospedado na casa deles. Assim, melhoraram muito de vida, né, depois que foram para Goiânia. Que aqui era uma situação assim lastimável. Mas eu vou falar para vocês assim um caso atípico. Essa mulher, de vez em quando, nós mesmo na situação fraca aqui também, mas às vezes eu e a minha mãe convidávamos ela para vir passar um domingo ou um sábado aqui com a gente, um feriado, almoçar, bater papo. Ou às vezes ela vinha para visitar, e eu vou falar bem aqui para vocês. Às vezes ela não trazia os 7 meninos. Eu não me lembro dela ter trazido os 7 filhos dela de uma vez, mas às vezes ela trazia 3, ela trazia 4, né? Aí revezava. Se ela trazia 3 agora, da outra vez ela já não trazia aqueles 3, ela trazia outro, né? E eu falo bem aqui pra vocês, todas as vezes que essa mulher vinha aqui em casa com as crianças dela, os meninos dela sentavam no sofá ou nas cadeiras que a gente botasse,
E eles não faziam bagunça, pessoal. Não levantava. Não levantava pra nada, assim. Era quietinhos. Não interrompia a conversa da mãe ali com a gente. Eu me lembro que às vezes eu ouvia eles dizer: mamãe, eu queria ir no banheiro. Ou então eu queria tomar água. Aí pedia pra ela, né? Aí ela falava comigo, ou com a minha mãe, ou com a minha irmã: vocês têm água aí? Ou onde é o banheiro e tal? Se fosse no banheiro, ela levava o menino no banheiro, né? Ou se fosse água, a gente ia lá, pegava e servia a água. Uma vez eu comentei pra ela. Eu falei: minha amiga, você tá de parabéns, ó. De parabéns, porque é difícil a gente ver uma mãe que os filhos são assim. Chega num lugar. Pessoal, aqui em casa, eu já tive situações com gente da minha família. Eu tenho uma tia aqui que ela cria um neto. Quando ele era pequeno, era horrível assim quando ela vinha aqui pra casa com aquele menino, sabe? Uma perturbação, quebra as coisas, sabe? Danifica. Eu tive coisas minhas aqui que objeto meu que foi quebrado. Eu não tô conseguindo lembrar o que era alguma coisa meu que ele pegou e quebrou aqui em casa. Eu tenho uma professora aqui que ela se afastou de mim, essa professora. Ela é até uma bolsonarista, que eu tenho uma boa amizade com ela. Às vezes ela vinha aqui, ela e o marido e os 2 filhos. Ela já tem tempo que ela não tá andando mais aqui, mas na época a menina tinha 6 anos e o pequeno tinha uns 2 para 3 anos. E quando ela vinha aqui, era tipo os filhos do Alex. Não quietava, pessoal, não quietava. E ela não chamava a atenção nem o pai nem a mãe. Podia virar a casa de cabeça para baixo, que ela não falava nada. Aí um dia minha mãe interviu, que eles estavam pegando as coisas dela na estante, e a minha mãe foi lá e tomou e tirou assim, afastou com o braço. Pessoal, na mesma hora ela foi embora. Ah, não, deixa ele ir embora agora, porque tá bagunçando demais e não sei o que, é melhor ir embora. Outro dia eu venho aqui, nunca mais ela veio aqui em casa. Ela conversa comigo por telefone, tem dia que ela faz videochamada, tem dia que se ela me vê na rua, ela para e conversa comigo, mas aqui em casa ela não andou mais. Ela ficou com raiva porque a minha mãe fez isso no dia. Interviu. Uma vez ela comentou pra mim, que eu falei assim, eu digo: eu falei modo assim, só pra me ver o que ela ia dizer, né? Eu digo: tu sumiu lá de casa, né? Nunca mais. Ela: não, é complicado, eu só se for. Um dia que eu for na tua casa eu vou ter que ir só. Eu tenho que ir só, porque tu sabe, né? Meu menino é bagunceiro, é complicado pra gente visitar a casa dos outros, né? Enfim, uma horinha dessa eu saio lá na sua casa, mas o que eu percebi, pessoal, é que ela não achou foi bom, sabe? Ela queria que nós tivéssemos tolerado a situação, né? Deixado, como diz o outro, correr frouxo. É isso aí, né? E eu, como bem já citou alguém aqui, né? Eu trabalho na educação e lá é o lugar que a gente mais vê o reflexo disso aí. Lá a gente vê diariamente, acompanha diariamente como que são as criações na casa. A criação da casa reflete na escola. O comportamento da criança na casa é a forma como ela vai se comportar em qualquer lugar. Então é isso aí, né? Se você que está me ouvindo, se você tem filho pequeno, que você possa aprender, né? Um pouco mais aqui, né? Se você não tem filho, acho que nem compensa nos dias de hoje, não compensa. Eu não quero. Não. Eu tento olhar de todos os ângulos, na figura de um pai. É melhor não, acho que eu vou me poupar de muitos problemas. É isso aí, meus queridos. Obrigado aí mais uma vez pela audiência, pela atenção e participem, né? Aqui houve as participações lá na aba comunidade, mas também aqui teve argumentos novos, né? Que eu acredito que vocês poderão analisar e fazer as devidas interações, tá bom? Fiquem todos em paz aí, se cuidem. Tchau, tchau.